Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Roden. Hoje aqui com a gente o nosso papo é com o Emanuel Fernandes, que atua há mais de 4 anos no setor de logística da Roden. Seja bem-vindo, Emanuel. Obrigado. Ele vai contar pra gente um pouquinho de como é organizar essas rotas, os motoristas, quais são os desafios também. Mas antes de a gente começar esse papo, eu quero saber algumas coisas pessoais sobre você, pra gente dar uma quebradinha de gelo aqui. Então, as perguntas são ping-pong. Eu vou falar, tu tem que responder rápido. Tá, ok. Fechou? Então, vamos lá. Manuel, café ou chimarrão? Café. Cidade ou interior? Interior. Madrugar ou virar à noite? Madrugar. Caminhão ou carro pequeno? Carro pequeno. Música ou silêncio na estrada? Música. Planejado ou improvisado? Planejado. Pizza ou churrasco? Os dois. Ixi! Férias na praia ou na serra? Na serra. Ah, olha só. Eu gosto de praia, sabia? Eu prefiro... Verãozinho, eu acho que tem que ser praia. Vamos lá, agora que a gente falou um pouquinho de você no pessoal, eu quero que você conte pra gente um pouquinho da sua trajetória na Roden, até aqui nesses 4 anos. Então, o meu início na logística começou... o meu pai sempre foi motorista de caminhão e eu cresci vendo ele na estrada, passando às vezes 20, 30 dias fora de casa. E quando ele estava em casa, o pouco tempo que eu tinha, eu estava com ele. Então eu via ele indo na empresa, mexendo com notas na época, e eu fui me interessando um pouco por isso, né? E quando eu estava ali nos meus 18 anos para 19, eu comentei com meu pai que eu queria ser motorista também. E ele até, né, me deu algumas dicas tal, mas o que me marcou mais que ele disse foi que eu poderia fazer minha carteira para caminhão, mas que eu não atuasse na área, porque hoje em dia é muito difícil você estar na estrada, você tem que realmente gostar disso, o trânsito hoje Tá longe da família. Tá muito complicado ficar longe da família e tal, então ele me deu uma dica que hoje até eu levo isso comigo, que eu não trabalho como motorista, mas eu estou com eles todos os dias, né? Então eu vi o que o meu pai passou na estrada nesse tempo em que eu estava junto com ele ali, e hoje eu tento, como eu posso dizer, eu tento amenizar um pouco a situação dos motoristas que eu trabalho com eles. Então eu tento dar o maior suporte possível, dar uma atenção melhor para eles se sentirem bem também. E o meu começo foi dentro de um setor de logística, dentro de uma indústria, e dali em diante eu comecei a trabalhar dentro de transportadoras, onde eu fazia várias funções de expedição, de conferência, e ali eu fui aprendendo e buscando mais conhecimentos. O que te motivou a entrar na área de logística? Foi exatamente de ver a correria do teu pai? Bom, o que me motiva é essa sensação de missão cumprida. A gente estando por trás de todo esse processo, o que dá a satisfação é a gente ver que o produto chegou no destino final, que foi tudo com segurança, é perceber que mesmo estando nos bastidores, somos uma peça fundamental em todo esse processo. E qual que é a parte mais desafiadora nessa tua função hoje? Desafiadora? O desafio hoje é atender a Roden, a demanda da indústria hoje, da empresa, não só a Roden de Salete, de Pouso, mas também a nossa nova unidade lá em Encruzilhada do Sul, onde que a gente tem que abastecer as fábricas com madeira. Então, muitas vezes o tempo, a chuva atrapalha muito isso. Então, a gente já chegou a ficar uma semana parado, com os caminhões 100% parado, devido às chuvas, porque no mato, choveu, as estradas elas são não são banhado e o caminhão pode encalhar, pode tombar, então a gente toma sempre um cuidado com isso, para a gente não mandar um caminhão para o mato sabendo que talvez ele vai ter um perigo lá. A gente manda se o nosso empreiteiro falar só, pode mandar caminhão que a madeira está de fácil acesso. Aí a gente manda caminhão, tudo certo. Mas se ele fala, não manda porque tem perigo de tombar, de encalhar, que daí se encalhar ou tombar,
tem o trabalho de chamar um guincho, uma outra máquina para virar, e fora os transtornos que vêm depois, né? Então, graças a Deus, isso aconteceu já, mas, né, a gente sempre toma o maior cuidado possível para isso não ocorrer. E você falou que já chegou a ficar uma semana sem rodar os caminhões, mas não é porque os caminhões estão parados que a logística para, correto? Não, isso a gente tem outras demandas no setor também, onde a gente das nossas 4 unidades que tem a Roden, a gente se ajuda entre elas. Então, às vezes, uma unidade precisa de um motorista, de um caminhão, então a gente vai se ajudando para fazer o processo funcionar nesse meio caminho aí. A gente também tem caminhões que transportam a nossa própria, como é que eu posso dizer, não é matéria-prima, os insumos. Nós temos caminhões que transportam os nossos insumos, caminhões que estão em São Paulo, às vezes que precisa trazer um material urgente para a Roden, o nosso caminhão mesmo transporta para não contratar um terceiro. Então a gente tenta diminuir o nosso custo transportando o nosso material mesmo para reduzir o custo do setor. Para não precisar terceirizar, e do né? veículo. Uhum. E a gente sabe que hoje dentro da logística se lida muito com prazos. Isso. E como que você lida com essa pressão de, não, tem que ser no prazo ou pode acontecer de passar? A gente tem esses prazos, né, essas urgências. A demanda da empresa é uma que muitas vezes o estoque de madeira às vezes está um pouco baixo, então a gente precisa às vezes ter uma força-tarefa junto com os motoristas para que eles também consigam atender as demandas. Só que com isso a gente também tem que deixar a manutenção do caminhão em dia, as documentações em dias, para que tudo funcione certinho, para a gente conseguir chegar no objetivo final, né? E com esse de prazo e pressão, já teve algum imprevisto que vocês enfrentaram em relação a isso? Às vezes, muita chuva. A gente sabe que aqui a gente teve, não foi no ano passado, acho que foi em 2023, enchente, que acaba sendo imprevistos que a gente não espera, né? A gente teve as enchentes que ocorreu aqui no Alto Vale, né? Então com isso, das enchentes que ocorreram aqui no Alto Vale, a gente teve que criar outras rotas mais longas e colocar mais caminhões no processo para suprir a demanda da fábrica para não parar, né? Então, e com isso a gente teve muito a ajuda dos motoristas mesmos, né? Que vestiram a camisa e fizeram acontecer. E qual que é a sensação, eu acredito, tanto para vocês quanto para os motoristas, de ver o resultado final de todo esse trabalho, de uma entrega, de algum produto muito importante? Isso é muito satisfatório, porque muitas vezes você está naquela pressão que precisa fazer, você precisa estar lá. Claro, a gente respeita horários, descansos, né, dos motoristas, tudo, mas a gente está sempre ligado para fazer aquilo acontecer dentro do prazo, entregar. Se não dá para entregar, a gente conversa, eu não vou conseguir entregar hoje, mas eu entrego amanhã, ou entrego tal horário. Uhum. Então a gente sempre tenta trabalhar de uma forma para todo mundo estar satisfeito no final, né? E agora falando até sobre o descanso dos motoristas, a gente escuta muitos acidentes, por exemplo, de motoristas que não dormem, que não descansam, mas eu acredito que aqui na Roden a gente sabe que eles têm os horários para parar, horário para começar, é assim, né? Isso, a gente tem, né, os motoristas mesmo, eles criaram na rota que eles fazem, eles têm os pontos de parada deles, que eles se alimentam, fazem suas higiene pessoal, tudo. E tem o tempo de descanso deles também, né? A gente vê aqueles vídeos daquelas estradas de barro. Sim, e eles chegam a passar por essas? Sim, a gente tem vídeos assim, dos motoristas onde, dependendo do tempo de como tá, as máquinas no mato, os tratores, têm que puxar os caminhões porque eles não saem por si só lá do meio do horto, né, que eles falam. Tem que puxar até lá fora, no chão firme, para daí seguir viagem. Então, e o motorista ele tem que ter uma certa experiência para
porque senão Já era. já era. Fica ali mesmo. Tem que ter um certo cuidado, né? E quando toca o telefone, assim, dá um medinho? Sim, já aconteceu da gente estar, de você pensar assim, meu Deus, tomara que eu nunca receba uma ligação para ter um aviso que seja o pior, né? Mas a gente já aconteceu casos de acidentes e tal, mas tudo sem vítimas, sem nada. Eu até ia te perguntar se tu tivesse que resumir a logística em uma palavra, mas eu acho que nem tem como, né? Eu acho que é eficiência. Eficiência. Eu acho que a gente trabalha, hoje o nosso setor ele está mais encorpado, ele está mais robusto, então a gente consegue buscar várias informações dos caminhões e tal, então a gente consegue mencionar hoje o custo de um caminhão para determinada função e medir se vale a pena ter o nosso caminhão lá ou contratar um terceiro. Então a gente faz isso também para ver, para ter um parâmetro, né? E você citou bastante que vocês trabalham com terceiros. Como que é essa relação da logística com os terceiros? É tranquila também? Vocês escolhem sempre empresas de confiança? Estão sempre com as mesmas empresas ou buscam mudar? Sim, a gente tem hoje, graças a Deus, o setor de logística criou um leque de prestadores de serviço e clientes, enfim, que a gente consegue hoje ter um bom preço, né? A gente tem uma boa negociação de frete, de serviço, de mão de obra, então isso ajuda bastante, sabe? Então a gente tem prestadores hoje que a gente leva o caminhão para a oficina, ele consegue já nos entregar o caminhão às vezes no mesmo dia, né? Então a gente tem hoje vamos dizer, essa carta branca, né, com os nossos prestadores de serviço aí. A gente é muito bem atendido por eles. Ótimo. Manuel, eu quero saber como que você garante a eficiência dos custos da logística na Roden hoje? Então, isso é uma pergunta muito interessante, porque foi um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente não é de um mês para o outro que você consegue gerar esses números. Então a gente teve ali um apoio muito grande do setor de custos da empresa, né? A gente montou ferramentas para isso, onde a gente está buscando informações de km rodado do caminhão, ou a quantidade de diesel que é consumido no mês, pneus, manutenção. Então a gente vai juntando essas informações num BI, onde a gente consegue ver por placa, por veículo, qual é o custo dele que está dando no mês. Então hoje a gente consegue ver muito claro qual é o caminhão que tem o maior custo de manutenção, de pneu, e qual que é o que tem o menor custo. Então ali a gente consegue medir se de repente já está na hora, às vezes, de você trocar o caminhão, de renovar a frota. Então a gente tem tudo muito claro, muito visível qual é o custo hoje total da nossa frota mensal, anual. A gente consegue puxar hoje, dos últimos 3 anos, a gente consegue puxar tudo que a gente teve de gastos, de tudo da frota toda. Interessante. São muitos caminhões? No setor hoje florestal, a gente está atualmente com 22 veículos. São 15 veículos na Roden lá da Encruzilhada, que daí atende a demanda lá, e hoje são 7 veículos na Roden de Salete, que também apoia, né, o abastecimento da madeira lá em Encruzilhada do Sul, mas também os motoristas de Encruzilhada do Sul apoiam a demanda da Roden aqui de Salete. Então onde está precisando mais, a gente manda os caminhões, né? Hoje a gente tem 3 frentes de corte de madeira lá no Rio Grande, que é Santana da Boa Vista, Piratini e Cachoeira do Sul. Então os empreiteiros, no final do dia ou à noite, eles me passam a quantidade de cargas que tem em cada fazenda, e eu organizo aí os caminhões para cada função do dia, no caso. Aí a gente tem um grupo, né, de WhatsApp, e lá eu posto daí para os motoristas, para cada um ver para qual fazenda eles vão, para daí atender
as demandas, né? Manuel, você falou de fazendas. Essas fazendas são da Roden, né? Sim, são da Roden. Hoje a gente tem um total de 43 fazendas, sendo 20 fazendas em Santa Catarina e 23 no Rio Grande do Sul. E sabe me dizer hectares, mais ou menos? Hectares, hoje no total são 9.000 hectares, onde sendo que um pouco mais de 6.000 é a área plantio daí, né? Emanuel, a Roden tem um slogan que hoje traduzido para o português é da muda até a porta. Tu consegue me explicar o porquê desse slogan? A gente sempre diz, né, com isso que a gente faz a logística verticalizada do nosso produto. Então, da muda a gente planta, né, aí cuida e quando ela está pronta para o corte a gente faz o transporte dela para dentro das unidades, faz o beneficiamento dessa madeira e no final a gente entrega a porta no cliente. Então a gente faz de pé a ponta essa logística, desde lá do começo da muda até no cliente final, instalando a porta, colocando a porta no cliente. Isso se chama logística verticalizada. Verticalizada. E aproveitando agora que a gente está conversando, papeando, tem alguma história tua que te marcou aqui dentro da Roden? Algum acontecimento assim que... Sim, é um pouco triste, mas aconteceu. Eu trabalhava em Itajaí, numa transportadora, e daí eu já tinha conversado com o Fábio e tal, tava namorando a vaga aqui, né? E aí eu me desliguei dessa empresa lá em Itajaí, sem ter nada certo aqui, né? Daí só liguei pro Fábio e falei, Fábio, estou disponível, né? Tô indo para Salete e tal, a minha esposa mora em Salete, então eu tô indo para lá. Se a oportunidade existir ainda, eu estou à disposição. Beleza, eu vim para Salete, ele me deu ok, eu vim para Salete, né? No dia que eu fui iniciar as atividades na Roden, minha mãe faleceu. No mesmo dia. Daí eu, né, fiquei uns dias afastado e tal, para organizar as coisas com família e tal. E quando eu voltei, aí eu trabalhei 4 ou 5 dias ali, eu peguei Covid. Daí eu fiquei mais um tempo afastado, fiquei internado, tava mal assim, sabe? Daí fiquei internado e foi assim um mês assim de terror, assim, sabe? Aí quando eu vim mesmo que eu tava pronto já, disse, não, acho que agora é a hora de eu, né, vestir a camisa mesmo e abraçar a causa, né? Porque aí foi... Mas eles foram muito tranquilos com tudo. Sim, muito tranquilos, entenderam perfeitamente, né? Até teve uma situação que o menino que trabalha com a gente lá na portaria, quando o Fábio um dia chegou que ele chega sempre perto do meio-dia lá na empresa e tal, e quando ele entrou, ele não me viu na minha mesa. O meu setor fica lá na portaria, né? O Fábio não me viu. E o Fábio questionou, né, o rapaz lá, sim, o Emanuel desistiu da vaga? Disse, não, ele está internado, ele está com Covid. Então, né, então assim, eu... Sentiu tua falta? Sim, aí foi assim, um mês muito punk, assim, aquela vez. Foi em julho de 2021. E até você colocar a cabeça em ordem, né, fazer a coisa virar, então foi... E normalmente, eu falei pros meninos, até, não sei se foi com o Vini que eu comentei, mas eu também tô na minha experiência. Semana passada... Já passou. Já passou. 8 dias de atestado. Eu tava em desespero. Eu falei, meu Deus, e agora? E não vou passar. Mas são coisas, o Eladio até comentou pra mim, e eu me senti muito acolhida desde o meu primeiro dia aqui, que eles tranquilizam a gente. Não, tá tudo bem, é uma coisa que acontece, que a gente não tem controle, que vai passar e... Mas dá um gelo. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Sim. Tanto que eu voltei até antes, né? No outro dia eu já tava melhor e acabei voltando já. Tanto que no dia que eu saí de Itajaí, que eu morava lá, então que eu organizei minhas coisas, que eu tava vindo para Salete, eu tava na 101, ali no encruzo da 101 com a 470, que acho que é Navegantes ali já, né? Eu tava indo sentido Joinville e eu pensei, eu vou lá ver a minha mãe
para avisar que eu estou indo embora para Salete. Até então ela não sabia, né? Eu vou lá ver minha mãe para dar um beijo nela e tal. E isso era uma sexta-feira, quinta ou sexta-feira. Daí eu chegando perto do viaduto para ir para 470 para vir para cá, né? Eu vou lá na mãe ou não vou? E fiquei, vou lá na mãe ou não vou, né? Fiquei com aquilo na cabeça. Eu pensei, não, eu vou lá para Salete, daí, né, a hora que eu me organizar lá, eu vou lá em São Bento, daí eu converso, eu conto para ela que eu, né, tô mudando de emprego e tal, mas não deu tempo. Daí, na segunda-feira, daí eu recebi a notícia que ela... Ah, mas eu tenho certeza que ela estava bem feliz por ti. Sim. Certeza. Também acredito nisso. Manuel, muito obrigada por compartilhar com a gente tua história na Roden, contar pra gente como é os bastidores. Foi um prazer te ouvir, te receber aqui. Espero que você volte mais vezes. Vou voltar. E eu acho que é isso, né, Vini? Finalizamos então mais um podcast, mais um episódio.